aqui de novo para mais uma atividade com vocês. Espero que estejam todos bem, estejam em casa, curtindo esse momento, mas acima de tudo estudando bastante. Hoje a gente vai fazer uma retomada de umas atividades que nós já vimos de um gênero textual, mas hoje nós vamos fixar ainda mais esse assunto. Quero que vocês prestem bastante atenção e sigam a nossa aula de hoje, tá ok? Vamos lá? Correção das atividades do quinto ano, professora Jane Bahia Ferraz de Moraes. Revisando o gênero de notícia e suas características. Nós já vimos o gênero de notícia. Hoje nós vamos retomar esse assunto e revisar todas as características desse gênero de forma bem legal, bem tranquila. Fiquem bem atentos ao que nós vamos ver agora, tá certo? A notícia tem várias características e tem características principais. Nós temos aqui, ó, relembrando esse gênero, vamos ter algumas informações que o gênero de notícia traz para a gente. Ele é um texto jornalístico e informativo, tem a função de nos informar acerca das coisas que acontecem no nosso dia a dia de forma atualizada. Apresenta temas atuais e reais, são fatos verídicos, a notícia traz fatos verídicos que acontecem no dia a dia. Pode ser veiculado em jornais impressos ou televisivos, revistas e sites de notícias. Nós conseguimos identificar a notícia em jornais na TV, jornais impressos, na leitura de um jornal, na leitura de uma revista. Ela serve para isso, para informar. A nossa informação vem através da leitura também. A linguagem é formal e direta, ela atende o leitor de forma formal, mostrando a notícia e direcionado ao assunto ao qual está sendo abordado na notícia. Olha só agora a notícia, o corpo da notícia, a notícia em si, o que ela compõe. Nós temos um título, que ele está acima da notícia, de forma destacada, em negrito, letras garrafais, letras grandes. Abaixo nós temos subtítulo, também chamado de olho da notícia. Ela também está em destaque, mas é um destaque menor que o título da notícia, mas ela vem abaixo do título. A foto, que ajuda a compreender a notícia. Muitas notícias não têm foto, mas a maioria tem. E essa foto vai representar aquela notícia, vai mostrar o que está acontecendo, o local, os fatos daquele acontecimento. Abaixo da foto nós vamos ter uma legenda. Vai ser a identificação do que aquela foto se refere naquela notícia. O lead. O lead é o primeiro parágrafo, né? Ele geralmente responde algumas perguntas. Não necessariamente ele vai ter todas as perguntas, mas geralmente algumas perguntas são feitas no primeiro parágrafo, que é chamado de lead, que são onde aconteceu o fato da notícia, como, quando aconteceu, o que aconteceu, com quem e por quê. Não são todas as perguntas que normalmente são feitas, mas algumas delas vão aparecer no lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. O corpo da notícia é o texto que passa a informação. É o texto que vai nos mostrar o ocorrido, o acontecimento da notícia. Vamos ver uma notícia agora aqui, ó. Coronavírus afeta a tradição do São João em Campina Grande e Caruaru. Esse é o título desta notícia. Nós temos abaixo o quê? O olho, que é o subtítulo. Pandemia afetou uma das festas mais tradicionais do país. Aqui embaixo, olha aqui, ó. Crédito, Prefeitura Municipal de Campina Grande, lives e plataformas solidárias marcos festejos do Nordeste este ano. Essa é uma foto, abaixo vem a legenda dessa foto. Olha aqui, ó. Título, manchete. Subtítulo, olho. A imagem, identificando a notícia, do que se está falando, do que se trata da notícia. E a legenda dessa notícia. Nós temos aqui primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é o que, pessoal? O lead, né? Que são as informações com aquelas perguntas: o que, quando, como, onde, por quê. Olha aqui, ó. Lead. O rastapé junino que invade o Brasil. Especialmente o Nordeste. Nesta época do ano vai ser diferente por conta da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Em Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, Paraíba. Cidades que disputam o título de maior São João do mundo. Os festejos vão ganhar versão inédita exclusivamente online neste mês. Veja, esse primeiro parágrafo aqui está respondendo quando, onde, como, o porquê vai acontecer as lives, como vai acontecer o São João, que aconteceu esse ano em Caruaru e em Campina Grande.
A segunda parte, que é o restante, é o corpo do texto, ou seja, o restante da notícia, como a notícia vai se desenrolar, que cantores, como vai ser realizado, datas, onde serão os shows, mesmo que foram lives, mas a notícia tem que ser toda informatizada, toda passada para o público, para o leitor. Olha só, nós temos aqui mais um subtítulo. Por que isso acontece? A notícia era um pouco extensa. E para ela ser um pouco extensa, existem outros subtítulos acrescidos nesse texto. Vem falando aqui o dia da festa, quando foi movimentado para essa festa, como vai ser a prorrogação, aonde será a programação. Corpo da notícia, aonde está apresentando a parte de Campina Grande, falando como vai ser feito o São João em Campina Grande. São João em Pernambuco. Olha aqui, outro subtítulo. Já Caruaru, que recebe mais de 3 milhões. Outra informação, pessoal, da notícia acerca do São João nesse ano, falando sobre o coronavírus. Como aconteceu? A primeira parte nós falamos de Campina Grande, essa segunda parte é sobre Caruaru. Nós temos aqui o subtítulo também. Nós temos o corpo da notícia. Nós temos uma imagem retratando o São João da nossa cidade. E nós temos a legenda. Quem tirou essa foto, aonde foi, falando, informando que o São João foi cancelado por conta da Covid-19 este ano. Então, pessoal, aqui é o corpo da notícia, certo? A segunda notícia falando sobre o São João de Caruaru, como aconteceu o São João através das lives esse ano em Caruaru por conta da pandemia. Abaixo nós temos o suporte, de onde, quando, se foi impressa, se foi televisiva, que foi retirada essa notícia. Nós podemos perceber aqui que o suporte é através da internet, tá certo? Então, pessoal, retomamos o gênero notícias, espero que vocês tenham gostado, fiquem atentos, releiam as atividades que nós já fizemos, releiam a apostila que vocês têm, que também tem esse gênero, e até a próxima. Na próxima atividade, nós vamos corrigir, falar sobre essas notícias, fazer uma atividade referente a esse gênero textual notícia. Até a próxima, tá certo?